Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro semanal, e é sempre com muita alegria que nós o fazemos. Hoje nós vamos ter um programa especial, um programa diferente, como aliás tem sido os anteriores que fizemos. Nós estamos recebendo meu dileto amigo Geraldo Lemos Neto, o nosso Geraldinho, que está falando para nós a respeito desse período que estamos vivendo nesse momento e que teria como ponto culminante julho de 2019. É um prazer continuar a falar com você, viu? Prazer Geraldinho. É todo nosso, Marlene. Então, segundo o que nós estávamos conversando, falávamos das duas hipóteses. Uma cor-de-rosa, maravilhosa, que nós todos Desejamos. Que nós todos queremos como finalidade, como da nossa vida terrena, mas falamos também da outra hipótese negativa. Mais dolorosa, mais difícil, né? E uma pergunta ficou no ar, né? Qual seria o papel do Brasil numa e na outra hipótese? Eu fiz essa mesma pergunta ao Chico, Marlene, que eu queria saber exatamente como que nós ficaríamos no Brasil diante desses movimentos difíceis de serem previstos. E, na ocasião, Chico então nos disse que, de qualquer maneira, o Brasil cumpriria o seu papel de pátria do Evangelho, de coração do mundo e pátria do Evangelho. Naturalmente, seria muito melhor para nós se a humanidade terrestre como um todo escolhesse o melhor caminho, aquele caminho da paz, da concórdia, da união, porque aí, naturalmente, todas as forças se congregariam para o bem de todos. Certo. E nesse particular, o Chico fez menção ao progresso econômico e social do Brasil. Caso a humanidade não opte pela guerra, que o Brasil teria, então, as portas abertas ao seu crescimento econômico, a difusão da sua riqueza também no comércio com os restantes povos, com as outras nações, que ele cresceria muito em importância. Neste particular, ele tinha feito essa previsão de que nós acharíamos petróleo no mar. Ele disse isso? Disse isso. E Eurípides, outro dia estive em Uberaba, conversando com Eurípides, ele se lembrou disso. E na época, eu confesso a você, Marlene, que eu até pensei, gente, o Chico é um ufanista, porque na época nós éramos totalmente dependentes de importação de óleo. Não tínhamos autossuficiência, a nossa produção era menor do que 15% do nosso consumo, não é? Então eu imaginava realmente que isso era mais um ufanismo da parte do Chico, no sentido de defender a pátria brasileira, e hoje ele deve estar rindo de mim, não é? Porque o Brasil de fato descobriu as maiores reservas de petróleo dos últimos tempos e tem progredido muito, e o que levou a Petrobras a ser hoje uma das maiores empresas de energia do mundo, coisa que ele falava em 1986, né? E o Chico dizia o seguinte, que o progresso do Brasil iria elevar também a reboque a cultura brasileira para o exterior. Como aqui, em nossa nação, o espiritismo progrediu bastante na difusão, especialmente do livro espírita, que havia alcançado o coração dos brasileiros e que tinha dentro do Brasil um progresso e uma difusão muito intensa, que naturalmente com esse intercâmbio cultural maior com o exterior, os livros espíritas também seriam levados às outras nações. Hoje a gente vê isso, especialmente depois do transcurso do centenário de Chico Xavier,
quando as instituições responsáveis pela divulgação da própria obra dele passaram a traduzir muitas das obras, inclusive as obras de André Luiz e de Emmanuel, para diversos idiomas, né? Idiomas europeus e até mesmo para o japonês e outros mais, como o grego e o russo. Então, o caminho natural seria através do intercâmbio cultural. E aí sim, o mundo conheceria o Espiritismo mais profundamente, tendo em vista a elevação do Brasil no concerto das nações e a crescente importância de nossa nação perante as outras congêneres. Então, o que você está dizendo é ainda uma lua de mel com a espiritualidade, Exato. né? Esta é a melhor hipótese. Essa é a melhor hipótese. Aquela que nos colocará como pátria do Evangelho num ambiente de paz e de amor. De concórdia. E de concórdia, né? Porque coração do mundo, ele já é, afinal de contas, por natureza. Mas, e na hipótese ruim? Quer dizer, se houver a guerra, a terceira guerra? Infelizmente, Marlene, o Brasil também haverá de sofrer, porque como uma nação inserida no contexto global, as consequências virão. E o Chico fez referência a uma invasão das forças dos países do hemisfério norte. Quer dizer, eles iriam sofrer os cataclismos e, vamos dizer, vai sobrar alguém, né, por lá, e os que sobrarem, eles ainda virão para invadir o hemisfério sul? Sim. Naturalmente, nem todo mundo perecerá. E nós temos que reconhecer que eles ainda têm o poderio militar, não é? E o Chico fez menção que o que restaria da ONU, a Organização das Nações Unidas, num caso de emergência, se reuniria para decidir que, estando o hemisfério norte numa condição inabitável à sobrevivência humana, não é? Então, que essas nações, tendo em vista as prerrogativas do seu próprio desenvolvimento sociocultural e militar, viriam dividir as terras que sobrassem, as terras cultiváveis e as terras que pudessem ser habitáveis, não é? Pelos sobreviventes do hemisfério sul. E no hemisfério sul, ele vai englobar, o Chico fez menção, não só ao Brasil, como toda a América do Sul, não é? O sul da África, aquela parte da África abaixo do Equador, e também a Austrália, a chamada Oceania, que esta região, que é minoria hoje em dia, não é? No concerto das nações, seria a região preservada de maiores influências no sentido da radiação atômica e também a região que sofreria menos no sentido das convulsões telúricas. Quer dizer, nós teríamos que ceder terras. Nós teremos que ceder terras. E eu me lembro que o Chico levantou a mão esquerda e fez um sinal como se o Brasil seria dividido, pela explicação dele próprio, em 4 novas nações. 4 novas nações. Que nós não poderíamos mais seguir com a íntegra do nosso território, com a integridade do nosso território, e que estas forças de ocupação militar, eu fiz questão de esclarecer isso com o Chico. Perguntei, mas eles vêm mesmo, militarmente falando? Ele falou assim, vêm. O Chico falou comigo. Eles vêm com poderio militar e vão dividir o Brasil e nós não vamos ter condições de dizer não, primeiro porque não temos capacidade militar de reação. Segundo, porque a nossa própria condição como nação é de hospitalidade, é de cordialidade. Nós não temos tendência bélica, né? Não temos tendência bélica.
né? Nós já abrigamos, não é por acaso, que ao longo do século XX, desde o final do século XIX, segundo o Chico me explicou, o Brasil vem recebendo imigrantes de outras terras, imigrantes não só da Europa, mas também da Ásia, como japoneses, coreanos, né? E também de outras nações. Você acha, então, que a divisão vai se dar de que maneira no nosso país? Bom, o Chico explicou o seguinte: aos brasileiros, o que será do Brasil do futuro? Ele respondeu: o Brasil do futuro será os 4 estados do Sudeste brasileiro, então unindo São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, somados com o estado de Goiás, parte do estado de Goiás e o Distrito Federal. Este será o Brasil do terceiro milênio neste caso. Na pior hipótese. Na pior hipótese. Então, a nós brasileiros será dada esta região para o desenvolvimento da nossa cultura e também da nossa nação. As outras regiões do país serão divididas proporcionalmente. O Chico explicou, por exemplo, que os europeus virão ocupar os 3 estados do sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que serão unidos também ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Quer dizer, vão formar o Cone Sul. O Cone Sul. Naturalmente, pelas próprias afinidades que existem entre as nações europeias e estes países e o sul do Brasil, eles escolherão essa parte. O que mostra também que não é só o Brasil que vai sofrer esse tipo de ocupação. Uma confluência de países, né? Porque também a Argentina será ocupada e, conforme o Chico disse, o Uruguai, pelos europeus. Os orientais, somando aí os chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o centro-oeste do Brasil. Então, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, unindo com o Paraguai, a Bolívia e o Peru, serão naturalmente unidas, toda essa região será unida para a ocupação dos povos amarelos, né, dos povos da raça amarela. E aí toda uma conjugação de forças e uma coisa curiosa, porque o Chico mesmo nos falou que já naquela ocasião, em 1986, já havia uma imigração de origem oriental nesses estados do Centro-Oeste. Sem dúvida. Né? Aí ele fez menção à Amazônia, que os estados do norte do país, Amazonas, Pará e os outros estados, seriam ocupados pelos norte-americanos, canadenses e mexicanos que estivessem na condição de migrantes de suas terras natais, para também confluírem essa região, unirem essa região com a Colômbia e a Venezuela. E eu perguntei, e o Nordeste? Ele falou, o Nordeste será destinado aos povos da raça eslava, dos povos eslavos, especialmente os russos, que viriam ocupar os estados do Nordeste. E será que nós vamos ser a pátria do Evangelho para aceitar tudo isso, se for a pior hipótese que predominar? É interessante, Marlene, que eu vou fazer menção aqui no início do nosso primeiro programa, quando o Chico faz referência de que o Cristo passou pelo martírio da cruz, não é? Certo. Da humilhação, do vilipêndio. De certa forma, a pátria do Evangelho terá que seguir este mesmo caminho, o Gólgota do sofrimento, da humilhação, não é? E do vilipêndio, embora provisório, naturalmente, porque o Chico explicou muito o sentido espiritual dessa união, porque aparentemente isso seria uma grande violência para todos nós, sem dúvida nenhuma que será, se acontecer, né? Nenhum de nós quer isto, nós todos torcemos pela melhor hipótese, mas no caso de acontecer a guerra, esta será
a pior das hipóteses, então vamos enfrentar uma situação difícil. É uma situação de humilhação? É. Mas o próprio Chico nos disse o seguinte: nós vamos aprender muito como nação com estes povos invasores. Sem dúvida. Eles vão trazer a cultura deles, o que eles aprenderam, né? Exatamente. Ele ainda pontuou para mim o que nós aprenderíamos com cada um desses povos, né? No caso dos norte-americanos, por exemplo, ele citou que o brasileiro iria aprender o respeito às leis, o respeito ao direito, né? O respeito ao trabalho, que isso está bastante imiscuído na sociedade norte-americana. No caso dos europeus, nós teríamos a tiracolo, vamos dizer assim, o amor dos europeus à cultura, às artes, à filosofia, não é? Especialmente à música de condição mais erudita, à história, à preservação da história. Então aprenderíamos muito com os europeus nesse sentido. E com os povos do Oriente, nós aprenderíamos o respeito aos anciãos, não é? O respeito aos ancestrais, às tradições históricas, milenares, a questão da disciplina, porque o Chico fez muita menção a isso, que o povo oriental é um povo que está mais acostumado à disciplina. Isso. E que isso seria muito benéfico. E que porque nós somos mais pelo arroubo, né? Exatamente. Pela emoção da hora, pela emoção. Etc. E o oriental não. O oriental já tem dentro de si aquela disciplina que ele aprendeu de muitos séculos, não é? Então, realmente é um panorama preocupante, né? É difícil, né, Marlene? Difícil, né? E nós estamos aqui com aquela melhor das intenções de falarmos de profecias que não vão ocorrer, né? Exatamente. Que não vão acontecer, mas é nossa obrigação falar, né? Aliás, o que nos moveu a vir a público contar aquilo que sabíamos, né? E que sabemos, não é outra motivação, senão a de torcer realmente, com todas as fibras da nossa alma, para que as profecias não ocorram, não venham a se confirmar. De fato, porque, segundo o próprio Emmanuel diz, elas vêm ao mundo para nos alertar, para não serem cumpridas. Exato. É como se fosse um despertador, né? É. No fundo, nós estamos sendo despertados pela profecia para que a gente tome jeito e não siga pela pior hipótese. Essa que é a função da profecia, não é? O Chico Xavier, naturalmente, que também funcionou como um profeta neste caso, dando a nós essa revelação toda das decisões ocorridas na vida mais alta, no ano de 1969, que estendeu este prazo extra à humanidade de 50 anos para que ela pudesse caminhar pela paz. Agora, se ela não caminhar pela paz, porque nós estamos sob a lei do livre-arbítrio, não é? Nós decidimos o nosso próprio destino. Nós escolhemos. Nós né? escolhemos. Se nós escolhemos, ainda é tempo de escolher. É verdade. Não é? É verdade. Nós estamos ainda dentro desse prazo. E o nosso programa tem essa finalidade. Exato. A de torcer para que todos juntos possamos resolver da melhor forma possível. Né? Forma possível. Mas nós teremos a ajuda do plano espiritual, especialmente aqui no Brasil, de espíritos que estejam reencarnando por aqui? Sem dúvida nenhuma, não é, Marlene? Eu ainda perguntei ao Chico se o Brasil estaria isento de sofrer as questões das revoluções terrestres, né? Dos terremotos e maremotos. Ele me disse, infelizmente não, o Brasil vai sofrer também, porque nós temos uma costa muito vasta, não é? Os oceanos vão naturalmente mudar com a elevação do seu nível de águas,
e que sofreríamos também terremotos e maremotos, só que em muito menor escala do que o que ocorrerá no hemisfério norte. A quantidade é menor. A quantidade, né? E a intensidade dos problemas telúricos, vamos dizer assim, do Brasil serão muito menores em comparação com outras regiões do planeta. Agora, tudo isso o Chico explicou que faz parte de uma programação espiritual mais ampla, tendo em vista o grande futuro. Não é? Aqui no solo brasileiro de hoje, essa grande nação de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é? Que se espalha por mais da metade da América do Sul, aqui, com a união desses povos todos, porque eu perguntei a ele, tudo bem, Chico, eles virão trazer esses conhecimentos e esses benefícios. E nós, brasileiros, o que nós vamos dar a eles? Aí o Chico explicou, nós vamos dar a eles a noção mais alta da vida espiritual. É aí que ele fala do exemplo do Cristo, quando o Cristo larga a cruz, não é? Depois da cruz ele larga a cruz, ressuscita, ascende, né? Ressuscita e vem trazer a notícia da vida imortal para os discípulos, para os seus seguidores. E que essa também será a função do Brasil no caso da pior hipótese. Nós sofreríamos a humilhação, sofreríamos o vilipêndio. Teríamos a cruz, né? Teríamos uma hipotética cruz do sofrimento, mas que a partir desse sofrimento, o próprio interior do coração brasileiro, não é? Que é o Chico fazia menção a essa gente boa e simples, não é? Acostumada a ter fé em Deus acima de todas as coisas, independentemente de escola religiosa, não é? Porque nós somos a pátria do Evangelho, mas não é só espírita, não. A pátria do Evangelho também dos católicos, dos protestantes. Todos que renascem aqui. Todos que renascem aqui trazem no coração o Cristo e a noção da sua mensagem, né, libertadora. Então, que esta função nós teríamos nesse novo concerto das nações. Levar aos povos a noção da espiritualidade, da vida mais alta, da mediunidade com Jesus, da certeza da continuidade da vida além túmulo, né? Da comunicabilidade dos espíritos com os habitantes da terra. Tudo isso viria colaborar para que nós começássemos a construir um mundo novo. E, Geraldinho, é muito assunto. É muito assunto. Nós vamos, então, chamá-lo para uma próxima entrevista, no nosso próximo programa, porque temos ainda assuntos importantes. Não só que o Chico disse, mas, igualmente, as nossas conclusões, ou, de alguma maneira, o que nós estamos pensando sobre o assunto, não é? Nós, então, vamos encerrando por aqui o nosso Portal de Luz de hoje, enviando um grande abraço a todos aqueles que estejam nos ouvindo e chamando vocês para o próximo programa. Um grande abraço e até lá.